A gente estava falando, claro, da necessidade de economizar, não só para melhorar a situação da crise hídrica, mas para melhorar a situação do nosso bolso, né? O Edson Martinho é engenheiro eletricista, diretor da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Edson, obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Tem muita gente querendo saber como economizar numa hora como essa. Geralmente no calor a gente gasta muito com ar-condicionado, com ventilador, mas o Josino falou aí, 20 minutos debaixo d'água quente no chuveiro porque tá muito frio. Essa já é uma medida que a gente tem que cortar, né? Nada de 20 minutos debaixo do chuveiro, mas tem como, de alguma forma, a gente amenizar o impacto de um aumento tão significativo na conta de luz? Você ouviu ele falando aí há pouco, né? Às vezes para o consumidor é um aumento menor, mas imagina uma padaria numa tacada só, R$4.000 a mais na conta de luz. Pesa bastante, né, Edson? Bom dia. Legal, bom dia, Ivan, bom dia a todos, ouvintes. Sim, na verdade, não tem muito segredo, né? Quando você paga energia, você paga quilowatt por hora, ou seja, é a potência vezes o tempo. Então, quanto mais tempo você usa, mais você gasta. Quanto maior a sua potência, mais você gasta. Quando a gente está agora nessa época de frio, a tendência é passar o chuveiro para o tal do inverno. Quando você faz isso, você aumenta a potência do teu chuveiro. Se você ficar 20 minutos debaixo do chuveiro, você vai gastar a potência maior vezes os 20 minutos. Se você ficar 10, você economiza e você gasta menos tempo. Então, não tem muito segredo. Ou você reduz o tempo de utilização do equipamento, ou você reduz a potência do equipamento, né? Então, quando a gente está no verão, a gente vai lá para a chavinha e coloca ali no verão, né? E aí você diminui a potência. Você pode tomar o banho no mesmo tempo, você vai economizar. Quando está no inverno, o negócio agora é entrar debaixo do chuveiro, passar rapidinho e sair, né? E como nós temos uma brincadeira esses dias que o pessoal falou assim, né? Já que nós estamos nesse mundo de remoto, será que eu posso tomar banho remoto, né? Brincadeira à parte. Mas aí você não vai fazer, você não vai gastar energia. Mas tem uma coisa interessante, Ivan, rapidinho, para contar com vocês, né? Tem o desperdício de energia, porque essa potência, ela é somada, né? E quando você tem o desperdício de energia, principalmente quando você tem uma instalação elétrica muito antiga ou muito defasada, você começa a esquentar os fios, as tomadas, os componentes da instalação elétrica, e eles passam, esse aquecimento, ele é uma energia desperdiçada, ele joga fora, porque você não usa ele para nada, né? Então é extremamente importante fazer uma revisão da instalação elétrica, pelo menos a cada 5 anos, para você dar uma olhada para ver se não tem fios dimensionados. Há uma tendência agora, né, do pessoal ir trocar o chuveiro para um de maior potência, e aí quando você está nesse chuveiro de maior potência, teoricamente não, na prática você teria que trocar os fios para um fio maior, porque senão você esquenta o fio, desperdiça energia, e aí vem um risco maior, o risco de incêndio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A dica sempre economize ou no tempo ou na potência, mas faça uma revisão da instalação elétrica antes de fazer a troca de chuveiro ou de componentes em geral. Agora, Edson, existem alguns mitos, né, que envolvem aí a energia elétrica. Por exemplo, ontem, quando a gente falava sobre o aumento da conta de luz, eu perguntava para os ouvintes, aqueles que viveram o apagão de 2001, o que fizeram naquela época e se adotaram alguma medida para sempre, né? Isso aqui passou a fazer parte do meu dia a dia até hoje, né? E muitos ouvintes mandaram mensagens falando assim, eu deixo o equipamento fora da tomada fora da tomada quando eu não estou usando, porque é melhor do que estar no stand-by. E aí o pessoal estava até discutindo isso, assim, o que gasta mais? Eu deixar ele na tomada desligado ou ficar ligando e desligando quando eu for usar? Esse é um dos mitos. E tem muito ouvinte aqui perguntando sobre o ar-condicionado no modo inverso. Muita gente usando nessa época o ar-condicionado no modo quente. O consumo é o mesmo ou consome mais energia ou menos energia no frio ou no calor, né? A relação aí do uso do ar-condicionado. Então vamos lá, por partes, como diria Jack, né? A gente tem duas situações aqui o caso do stand-by, ele é um pequeno consumo de cada equipamento para manter ele no processo de, se você apertar o botão, ele inicia imediatamente, né? Então a gente faz isso para poder facilitar a vida. Só que ele consome uma potência pequenininha. Mas aí você tem 1, 2, 3, 5, 10, 15 equipamentos ligados o dia inteiro, ele vai consumir. Então, se você desligar a tomada,
ele tem uma economia desse valor. Aí você tem sempre que avaliar o seguinte, qual é a melhor opção? Eu pagar um pouquinho a mais de conta de energia e ter a facilidade de apertar o botão, o controle remoto e já ligar minha televisão, por exemplo, ao meu equipamento, ou eu faço ou eu levanto e desligo ele, né, e faço as coisas todas, por exemplo, ter que levantar e colocar na tomada toda vez, né? Então você tem que avaliar. Que são consumos pequenos que somados acabam sendo um consumo maior, tá? Esse é o caso do standby. O caso do ar-condicionado, ele tem, quando você usa no inverter, ou seja, no inverso, desculpa, esquentando, ele funciona igualzinho esfriando, ou seja, ele consome energia. Então vai depender da potência que você está colocando para que ele aqueça o ambiente, e aí essa potência, vezes o tempo que você vai deixar por 7, 8, 10 horas, você vai consumir energia praticamente igual à energia que você consome quando você está resfriando o ambiente. Então, não tem muita diferença, não. E esses grandes consumidores, eles sofrem um pouco mais, né, Edson, para poder organizar as contas. Por exemplo, estou com um ouvinte aqui, o professor Senise, lá do Jaguaré, tá falando assim, mas por que a Enel aumenta a conta se o problema é na geração e eles são uma distribuidora? E a gente estava falando aqui há pouco sobre essa questão das perdas. Você está contratando energia, você está comprando energia para distribuir, então você está tendo um gasto maior. E esses aumentos, eles são autorizados, né, pelas agências que regulam o setor. Ela não aumenta porque ela, vou aumentar o preço, né? Então, tudo isso é autorizado, mas da mesma forma, para os grandes consumidores de energia, e a gente pegou esse exemplo aí da padaria, imagino que deve ser uma situação muito mais difícil, também não tem outra saída, né? É igual o Josino falou, o que o pão tem a ver com a energia elétrica, né? Nada, mas o pão vai ficar mais caro, porque eles precisam de alguma forma repor isso aí, né? Sim, e o detalhe todo está na forma como você, né, gera energia, né? O Brasil, inicialmente, por muitos anos, teve a energia hidráulica, ou seja, através das hidroelétricas gerando, mas aí você tem a geração por água, depois você tem a manutenção desse sistema, aí você tem a transmissão, você tem perdas no caminho, você tem transformadores, que é a parte de transmissão, depois você tem a distribuição, que é quem chega na tua casa, e aí você tem o consumo, né? Então são 4 pontos. Quando você está gerando hidráulica, você tem um custo. Quando você está gerando com as renováveis, como nós temos hoje, fotovoltaico, eólica e outras situações, você tem outro custo. Só que o que acontece hoje? Nós temos, quando chega um determinado ponto, e hoje, essa época do ano é a época que você tem menos chuva, você tem menos a condição fica menor de você gerar energia hidráulica no sistema hidráulico. E aí você precisa suprir de outra forma. E aí você utiliza a termoelétrica, e aí você usa o petróleo, né, o gás ou o óleo para você gerar essa energia. E essa geração de energia nesse formato é muito caro. E é justamente aí que entra a história da bandeira vermelha, da bandeira amarela e assim por diante. Quanto mais você usa as termoelétricas, mais caro fica a tua energia, né? O consumidor não tem muita solução, ou seja, ele tem que pagar porque existe um custo envolvido, mesmo de quem gera lá atrás, até chegar no pãozinho, né? Não tem o que fazer, a não ser o que eu citei, são eficientizar os equipamentos dele. Então, você citou 2001 houve uma preocupação muito grande de reduzir, e uma das coisas que praticamente todo mundo fez foi trocar a lâmpada incandescente, que é uma lâmpada ineficiente em relação à lâmpada LED, por exemplo, que está hoje, mas no meio do caminho teve aquela lâmpada fluorescente, né? Você saiu de uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, para uma lâmpada para 25 watts, e hoje você está com uma lâmpada de 12, 13 watts, né? Então você está diminuindo a potência, que é aquilo que eu falei, e usando a mesma eficiência luminosa. Da mesma forma, os equipamentos, quando você vai comprar equipamento hoje, eles têm classificações, muitos deles têm classificação, então A, B, C, D, E, F, G, você tem que olhar a melhor classificação, porque ele transforma aquilo que a energia que você está usando numa energia eficiente com menor gasto, então ele desperdiça menos energia. Então essas são as formas que você tem. Então o cara da padaria, ele vai ter que olhar a conta de energia dele e ver se ele consegue trocar um forno por um mais eficiente, se ele consegue trocar uma lâmpada por uma mais eficiente e assim por diante, para ele conseguir reduzir o custo, mas o aumento não tem muito jeito. E é um investimento, nosso tempo está curtinho aqui, mas rapidinho, o investimento que você faz na troca de um produto, porque quando você compra um produto que usa energia elétrica, tem lá, né, uma graduação, né, a nota A, B, C, D, E de consumo, né?
no final das contas, será que vale a pena mesmo trocar assim por alto mesmo, né? Que eu acho que essa é uma discussão mais densa, mas você fazer um investimento para pegar algo que seja mais eficiente para lá na frente colher os frutos dessa economia? Sim, sim, na verdade sempre vai ser, porque você sempre vai economizar, e aí ao longo do tempo, o detalhe todo é você calcular quanto tempo você vai ter esse retorno, né? Porque você vai gastar um pouco a mais aqui e vai economizar aos pouquinhos a energia ao longo do mês. Então sempre vai ser vantagem. O detalhe é saber quando que você vai retornar esse valor para você. Bom, então até lá, meus amigos, fazer como a nossa ouvinte que mandou mensagem aqui falando assim, ó, em relação à energia, eu sou econômica não, muquirana, disse ela, poupo tudo, banho rápido, tudo, não sobra nada, né, que é o jeito mesmo, né, e aí eu queria agradecer aqui o nosso Edson Martinho, que é presidente, o diretor, né, da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, mas todo mundo aqui no nosso WhatsApp, Edson, gostou muito do nome da Abracopel, mas está todo mundo falando que o maior perigo nesse momento é justamente o bolso, né, vai ficar mais pesado para todo mundo, mas dá para economizar, tem jeito de tentar amenizar, e eu te agradeço muito, viu, por ajudar a gente aqui e a sua atenção com o nosso ouvinte. Legal, bom dia para vocês, muito obrigado. Valeu. É isso, minha gente. Tem que economizar, né? Não tem como fugir, né? As operadoras, né, autorizadas pelas agências, vão repassar esse valor. Né? Os estabelecimentos vão repassar o valor também, porque o Josino deu aqui o exemplo. Né? Na conta de luz de uma padaria que ele visitou hoje, de um mês para o outro, R$4.000 a mais. Sem nenhuma mudança no consumo. Então, é uma situação bem delicada mesmo, a gente vai ficar de olho, e claro, voltar a falar sobre esse assunto